Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendendo com a Bíblia. O meu nome é Davi e hoje falaremos a respeito de Melquisedeque. Melquisedeque é um dos personagens mais intrigantes sobre os quais a Bíblia fala muito pouco. Ele só é mencionado em 3 livros da Bíblia. Em Gênesis capítulo 14, aparece brevemente na história do patriarca Abraão, quando ainda não era chamado de Abraão. Deus disse a Abraão: sai do meio da tua parentela e vai a uma terra que te mostrarei, prometendo fazer dele uma grande nação e fazer seu nome grande. Através dele, bendito seria todas as nações. Quem o abençoasse, abençoado seria, e quem o amaldiçoasse, amaldiçoados seriam. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, com sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló. Deus os abençoou de tal maneira que as suas riquezas e almas que com ele estavam acumularam, tanto que o local já era pequeno para os dois. Em Gênesis capítulo 13, conta que havia desavenças entre os criados de Ló e Abraão. Sendo assim, decidiram-se se separarem. Nesse episódio, Abraão, mesmo sendo mais velho, permitiu que Ló escolhesse para qual lado iria. Abraão disse: se for para a esquerda, irei para a direita, e se para a direita, então irei para a esquerda. E assim foi. Ló, vendo a região das campinas do Jordão, e como era tão bonito, parecendo um jardim no paraíso, escolheu ir para aquele lado, enquanto Abraão ficou em Canaã. Após a separação, Ló mudou-se para Sodoma. Não demorou muito para que a localização de Ló o colocasse em apuros. Ló foi pego em um fogo cruzado entre uma guerra de domínio. Eram 4 reis do leste contra 5 reis cananeus. Durante a batalha, os 4 reis do leste venceram a batalha, aprisionando os reis de Sodoma e Gomorra, e com eles Ló foi levado para ser escravizado, assim como todos os que estavam com ele. A notícia logo chegou a Abraão de que Ló havia sido capturado. Então, Abraão reuniu seus criados, que segundo estudiosos foram aproximadamente 318 homens. E Abraão perseguiu os exércitos até Robá, ao norte de Damasco, onde Deus concedeu a vitória a Abraão, resgatando não apenas Ló, mas com ele os reis de Sodoma e Gomorra, recuperando tudo que se havia perdido, assim como os despojos da guerra. É aqui que Abraão encontra Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque é citado em Hebreus capítulo 7, como rei de justiça e rei de Salém, e rei de paz. Um fato intrigante é que mais tarde a cidade de Davi, que é Jerusalém, tem o mesmo significado de Salém, que é cidade de paz. Melquisedeque também é conhecido como o rei da paz. Ele também é sacerdote de Deus, o que para os judeus não é algo comum. Ou é rei, ou é sacerdote. Nunca na história houve algo parecido no meio dos judeus. Aliás, também fica a pergunta, que deixa Melquisedeque ainda mais misterioso: quem o consagrou sacerdote? Já que os primeiros sacerdotes foram levantados no deserto quando Moisés os guiava. Os reis governam, mas os sacerdotes servem como um canal entre Deus e o homem. Nunca nenhum judeu ocupou as 2 posições. Ele é mencionado na Bíblia na explicação do sacerdócio eterno de Jesus. Sua breve história se encontra no livro de Gênesis capítulo 14 e é mencionado como sacerdote do Altíssimo. O escritor de Hebreus declara que este era grande e Abraão deu-lhe o dízimo dos despojos da guerra. Sendo assim, o reconhece como sacerdote do Deus Altíssimo. Nesse tempo, ainda não havia a nação de Israel,
nem a linhagem sacerdotal. Abraão não tinha ainda filhos, e os levitas só viriam a existir como sacerdotes após 4 séculos. O rei sacerdote ofereceu pão e vinho. Ambos foram usados em memória de Cristo, até o dia de hoje, quando também celebramos a ceia. Por isso que o autor de Hebreus diz que Jesus é um sacerdote e um rei da ordem de Melquisedeque. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo, rodeados de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz, noutro lugar, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o verdadeiro e eterno Rei e sacerdote de justiça e paz. Ele é o grande sumo sacerdote que preencheu a lacuna entre Deus e a humanidade. Melquisedeque é como um tipo de Cristo. Em um salmo messiânico, que é o Salmo 110, verso número 14, Davi aborda a ordem de Melquisedeque especificamente depois de descrever a vitória e a glória do Messias. Davi diz: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus capítulo 7, verso 17, o autor de Hebreus se refere a Cristo como sacerdote. Portanto, Gênesis nos traz o contexto da identidade de Melquisedeque. Em Hebreus, no capítulo 5, versos 6 e 7, descreve a supremacia de Jesus como o grande sumo sacerdote, usando Melquisedeque como uma ilustração do sacerdócio e realeza de Jesus. Ainda, em Hebreus capítulo 7, diz: Este Melquisedeque foi rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele conheceu Abraão quando voltava da guerra contra os 4 reis, onde saiu vitorioso, e Melquisedeque o abençoou, o qual entregou o dízimo dos despojos. Não é encontrado na Bíblia a genealogia de Melquisedeque. Ninguém sabe quem foi seu pai ou foi sua mãe, nem tampouco de onde ele veio, nem qual foi seu fim. Segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 7 ainda, diz que ele foi grande e foi também reconhecido por Abraão, que o entregou o dízimo dos despojos. Aqui tem um detalhe a ser observado. Abraão não deu o dízimo para receber uma bênção, ou porque alguém mandou, ou exigiu, como aconteceu tempos depois, nos ministérios dos levitas, por ordenança de Deus, quando o dízimo era a herança e meio de sobrevivência dos levitas, que intercediam pelo povo de Israel. Abraão deu o dízimo em forma de gratidão, com um coração contrito e aberto pela vitória concedida por Deus e as benevolências do rei de Salém, que o hospedou oferecendo pão e vinho para ele e todos que com ele estavam. Melquisedeque abençoou a Abraão, que tinha a promessa. Segundo o escritor aos Hebreus, o maior é abençoado pelo menor. Isto é, Melquisedeque era maior que Abraão. Assim percebemos que, apesar de grande, como foi Melquisedeque, temos um outro sacerdote ainda maior e mais excelente, isto é, Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote eternamente. E por isso Jesus é comparado ao sacerdócio de Melquisedeque, sendo este um tipo de Jesus, no que concerne ao sacerdócio. Sim, porque desde os tempos antigos, o intermediador entre o homem e Deus eram os levitas e sacerdotes, mas hoje temos uma maior esperança, isto é, Cristo, pelo qual todos podem chegar-se a Deus,
e fora ele não há outro caminho. Ele é eternamente o caminho para a salvação. Amém. Assim quero agradecer por ter me acompanhado neste vídeo, onde vimos a história magnífica e intrigante do sacerdote Melquisedeque. Se inscreva no canal para mais vídeos como este. Deus os abençoe e até a próxima.